muitos contribuintes que receberam ações trabalhistas e apresentaram esses valores recebidos na declaração e depois protocolaram os documentos referentes ao processo estão recebendo algumas intimações da Receita por terem omitido rendimentos recebidos. Isso mesmo, mas na verdade não é bem isso. É isso que eu vou mostrar nesse vídeo. O que tem acontecido é que a Receita Federal, através de seus auditores, tem feito análises errôneas sobre os processos. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. E já convido você já a se inscrever nesse canal e ativa o sininho para continuar recebendo esses absurdos que vem acontecendo nas análises da Receita Federal. Meu nome é Daniel Lima, eu sou especialista em isenção e recuperação do imposto de renda e já venho atuando há mais de 17 anos na recuperação de imposto de renda para quem recebe ações trabalhistas, previdenciárias ou precatórios e fica com o imposto retido nesses processos. Mas vamos falar sobre o vídeo de hoje, que é sobre a análise errada que a Receita Federal vem fazendo em muitos processos e você vai entender por que vem ocorrendo isso. Não é talvez só por causa do auditor, talvez também por causa de um erro seu na hora de apresentar a documentação ou na hora de explanar as informações sobre os seus rendimentos recebidos. É isso mesmo, às vezes é você que não está conseguindo passar a informação correta para o auditor. Lógico, muitas vezes os auditores estão fazendo assim absurdos, mas também tem a parte que os contribuintes também não têm feito a lição de casa e aí não ajudam também os auditores a dar uma decisão mais favorável para si mesmo. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo aqui. E para começar esse vídeo, eu vou trazer aqui já uma tela e um contexto de um caso de um cliente para você entender de um cliente hoje, né? Ele fez esse serviço, ele apresentou na Receita Federal e ele chegou hoje com uma intimação da Receita Federal. E eu vou trazer aqui para você entender qual o erro que ele cometeu e aí, por consequência, qual erro o auditor também acabou cometendo por causa da falta de comunicação. Exatamente, falta de comunicação. É isso que tem levado muitos contribuintes a sofrer, a receber notificação de lançamento com cobrança de imposto devido por omissão ou por ter declarado erroneamente, acrescido de multa de até 75% e juros do Selic. Mas imagina só, uma Selic 15% ao ano e a demora que a Receita faz, né, para resolver um caso. Nós estamos aí vendo a Receita Federal resolvendo os casos de 2021, faz uma correção de Selic numa eventual dívida, numa reversão de um crédito numa dívida pela Receita Federal. Aplica 75% de multa e aí depois você aplica a Selic sobre o valor principal. Você vai ver para onde vai essa dívida. Mas vamos entrar aqui direto no vídeo, eu vou mudar a tela aqui e você vai acompanhando para entender por que a Receita faz a análise errada e por que às vezes você está dando essa oportunidade para a Receita errar e é lógico que ela vai sempre querer errar. Na verdade, a Receita, né, se efetivamente é para fazer com que você pague ou restitua menos, ela vai fazer de tudo para isso acontecer. Então, não dê motivo para tanto e você vai entender nesse vídeo. Por isso, eu já convido você a assistir esse vídeo até o final para você não sofrer mais esse tipo de situação. E se você conhece alguém ou imagina quem possa se beneficiar dessa informação, já peço para você também compartilhar. Muitos escritórios de advocacia não sabem auxiliar os seus clientes a resolver esses problemas na Receita Federal. Então talvez seja a hora de você compartilhar esse vídeo com o seu advogado, por exemplo, né, que não sabe como auxiliar. Talvez na próxima vez os próximos clientes, e aí você vai estar ajudando outros clientes, contribuintes, a não ocorrer o mesmo erro que aconteceu com você. Mas vou mudar a tela aqui e vou ficar no cantinho aqui em cima. O que você está vendo aqui é um cálculo hoje que é realizado na maior parte dos processos. De um tempo para cá, o que tem acontecido na Justiça do Trabalho é que muitos cálculos estão sendo realizados por esse programa, o PJE Calc Cidadão. Os peritos têm utilizado e as partes também têm utilizado
esse modelo novo de fazer o cálculo para apresentar os cálculos na justiça. E uma coisa que tem acontecido e que vem chamando a atenção, e é por isso que nesse caso aqui, ó, eu já grifei, ó, lógico, está rachurado aqui para não identificação, preservação dos nomes dos clientes, lógico, e também dos advogados, mas aqui eu deixei uma seta aqui, você pode ver aqui, né, nesse vídeo aqui, que a questão aqui é sobre esse pagamento que está mencionado aqui. O que aconteceu nesse processo? Foi apresentada uma planilha de cálculo, o perito, né, foi atualizar o valor, foi apresentar o cálculo, e aí ele veio, colocou tudo que tinha do cálculo e aí mencionou que houve um pagamento em julho de 2021 no valor de R$ 40.905. E o que é esse pagamento? Vou mudar um pouquinho só a tela para você entender. Ó, ele apresentou dentro do demonstrativo do cálculo, né, o valor base, o valor do principal, dos juros de mora, e aqui ele menciona aqui em cima, se você analisar aqui em cima onde está aqui em amarelo, pagamento, né, a atualização do cálculo, esse pagamento, 3 códigos diferentes. Esses 3 códigos são identificação de documentos juntados no processo. São 3 documentos juntados no processo que geraram esse pagamento no valor de R$ 40.905,71. Então o perito vem, apresenta um cálculo, que é um valor devido, e apresenta um valor, ele menciona que tem um valor pago já, mas não fala o que é. E aí existe só apenas uma diferença. Veja aqui, 198.700 de total, pago 40.905, um saldo de 157. O que tem acontecido com isso daqui? Vamos voltar aqui. Quando o perito colocou aqui evento ocorrido pagamento, ele não falou a que título era. Viu que tinham 3 documentos lá atrás que mencionavam o pagamento desses R$ 40.000. Mas o que é esse documento? Tá? Para você entender, eu já vou falar primeiro o que é esse documento e depois você vai entender o que o auditor fez. O auditor pegou e falou que esse contribuinte omitiu um rendimento recebido. Mas aqui você vai entender o porquê. Vamos lá, 40.905 eu mostrei para você que haviam 3 documentos, né, identificados no processo, 3 códigos que são petições. Cada petição no processo tem um código de identificação. Então, houveram 3 documentos no processo juntados que comprovavam esse pagamento. E o que são esses pagamentos? Esse pagamento que está mencionado aqui, que na verdade ele mencionou como um único pagamento, embora fosse 3, são pagamentos de depósito recursal. Quando a empresa, né, quando chega a sentença lá, a empresa pode recorrer ou até o reclamante recorrer. E quando a empresa vai recorrer, existe um valor de depósito que tem que ser feito, né, um depósito recursal. Ou seja, para você interpor um recurso, você pagar custas. E isso é um depósito recursal. E aí houveram 3 depósitos recursais no meio do caminho. Houve um recurso, um segundo recurso, um terceiro recurso. E houveram 3 depósitos no ano de 2021. E aí o que o auditor fez? O auditor veio aqui e falou, houve um pagamento, mas não houve o pagamento. Houve apenas o depósito recursal, que quando encerra o recurso, esse valor do depósito recursal pode ser revertido em benefício do contribuinte, do reclamante, ou pode depois ser revertido até em benefício da reclamada, se de repente a empresa deposita o valor cheio. Mas aqui o que aconteceu? Seguiu o processo. E aí houve a apresentação dos cálculos no processo, houve a homologação do juiz, e aí sobre esse valor levantado, o que o perito fez aqui no cálculo? Ele pegou e calculou proporcionalmente o imposto, né, sobre esse valor, e aí pegou lá, dividiu o valor do rendimento recebido e considerou que sobre os 40 mil, 30 e poucos mil era rendimento tributável e aí um imposto de renda no valor de 4 mil. E aí depois a diferença ficou como um segundo levantamento no ano de 2023 e aí com outro imposto retido, quando na verdade é um único processo e não houve levantamento em 2021. Qual é o problema que aconteceu aqui? Quando apresentou essa documentação para a Receita Federal, né, abriu o dossiê, apresentou a documentação para a Receita Federal,
Logicamente que o reclamante dificilmente entende essa situação. Quem tinha que esclarecer o reclamante sobre esse tipo de situação é o advogado. Por isso que eu falei para você, compartilhe esse vídeo com mais advogados, né? Porque talvez muitos advogados, né, tenham clientes que estejam sofrendo com a mesma situação na Receita Federal. Até porque aqui, nesse caso, a Receita Federal falou: você omitiu um rendimento em 2021, tinha um rendimento de tanto, com imposto de tanto, e a Receita Federal está cobrando, né, desse cliente um imposto devido na declaração por omissão, está cobrando a multa, né, de 75% e está cobrando o juros do Selic por uma coisa que ele nem recebeu em 2021, foi apenas um depósito, foram apenas depósitos recursais que constavam nos autos e ele depois efetivamente se reverte em pagamento, tá? E eu vou falar para você, às vezes passa tão despercebido isso que o juiz até desconsidera que esse valor ainda não foi pago para o reclamante. Às vezes, esses 40 mil que ele entende como depósito, no final nem sequer é pago para o reclamante, porque entende que já foi pago uma vez que o perito disse que já houve esse pagamento. E isso acontece também. Às vezes até o próprio reclamante acaba recebendo menos do que deveria na ação, porque como já foi pago e ele deduziu ali na hora que ele fez os cálculos, né? Então, ele vai acabar recebendo um valor líquido menor do que ele deveria ter recebido. É outro problema, tá? A falta de comunicação, né? Inclusive, atenção também do escritório. Mas, voltando aqui para o caso, ele recebeu uma intimação, uma notificação da Receita, falou: ó, tudo bem, o valor que você declarou em 2024 não está certo, né? Porque esse valor foi dividido em duas partes. Então, você teria que ter lançado uma parte em 2023, referente a esses 40 mil, com 30 e poucos mil de rendimento tributável, 4 mil de imposto, e a diferença ter lançado em 2024, porque levantou, recebeu a diferença, o saldo restante em 2023, e o valor do imposto de renda também foi retido em 2023. Então, o que acontece com isso? Falta de comunicação. Perfeito, falta de comunicação. Por quê? Falta de comunicação entre o advogado e o cliente, porque o cliente não tem como saber, né, que isso poderia levar a um problema. Quando ele apresenta os cálculos para o auditor, que é um documento que precisa ser protocolado, né, como ele declarou tudo em 2024, ele apresentou o cálculo, aí o auditor foi analisar a documentação apresentada. Opa! E aí ele veio aqui e falou: teve um pagamento em 2021. Ao mesmo tempo que ele fez isso, ele foi analisar o processo. Opa, tem um rendimento tributável mencionado no cálculo referente a 2021. E aí tem um imposto a ser retido, que deveria ter sido retido em 2021 e não foi. Então, gerou essa consequência, né, de notificação, cobrança de imposto, multa de 75% com correção do Selic. Então, por quê? Por falta justamente de comunicação, de entendimento. Então você precisa entender que não é simplesmente mandar a documentação para a Receita. Às vezes o documento que você manda de qualquer jeito para a Receita Federal é aquele documento que faz com que você sofra esse tipo de penalização, tá? Por quê? Por desconhecer. Agora, seu advogado poderia te auxiliar. Não é comum os advogados trabalhistas fazerem isso, por falta de entendimento nessa questão tributária, nessa questão da relação rendimento recebido e declaração do imposto de renda, malha da Receita Federal. Até porque não existe informe de rendimento na maioria das ações trabalhistas. E aí dificulta. Pode ver que se você receber uma ação trabalhista, certamente você vai entender o que eu estou falando aqui. Você deve ter sofrido para apresentar a declaração do imposto de renda sua. E às vezes você apresenta, fala: não, deu imposto a pagar. Aí você tira, aí você mexe. E aí o que tem acontecido com muita gente, acaba retificando por 6 vezes, não consegue mais alterar e a última que ficou tá lá, né? Lógico, tem um vídeo aqui, né, que eu vou deixar aqui nesse canal, aqui em cima, já vou deixar o link, depois você pode até assistir esse vídeo. Existe forma de retificar, mesmo que o sistema da Receita Federal não aceite mais. Mas assista no outro vídeo isso. Voltando aqui, né? Você fica retificando sem saber o que fazer. Por quê? Porque não sabe como lidar com esse assunto. Então, eu já te convido mais uma vez aqui, ativa o sininho desse canal para estar recebendo mais vídeos sobre os assuntos
E não é só assunto de imposto de renda de ação, tem também sobre isenção e imposto de renda para aposentado e pensionista, portador de doença, tem assuntos relacionados à malha, assuntos relacionados à isenção de imposto para pensão alimentícia, você tem sobre a questão de herança, recebimento de uma herança, de uma ação, o que fazer e mais vídeos aí que você pode ver aqui dentro do canal. Então já convido você a ativar o sininho, se inscrever nesse canal aqui. E também, por que não, compartilhar, como eu disse, com o seu advogado, com o seu contador, com o seu colega também, você sabe que recebeu uma ação, compartilha, pois pode estar sofrendo essa penalização que eu estou mostrando aqui para você. Agora deixa eu voltar aqui a tela para mim, né, porque eu fiquei muito tempo aqui com a tela aqui no cantinho, e deixa eu voltar aqui para mim e nós não vamos mais ver essa tela aqui porque não faz nem sentido. Isso era muito importante mostrar, talvez até passou um pouco do ponto, né, esse documento a gente acaba fazendo a gravação, vai ficando, e aí é assim, quem sabe faz ao vivo. E assim ficou e é assim que vai continuar nesse vídeo. Então, voltando aqui só para finalizar esse assunto e para que você não sofra mais uma penalidade da Receita por falta, né, de conhecimento. Lembra, viu alguma coisa de pagamento no processo? Olha o cálculo que foi homologado. Está falando que tem um pagamento. Opa, esse pagamento ocorreu mesmo? Se ocorreu, então você tem que ter apresentado as declarações nos anos específicos. Se não ocorreu, aí sim, você na hora que for apresentar essa documentação para a Receita Federal, faça um esclarecimento, menciona, fala, ó, embora conste no documento tal, você enumera os documentos, grifa, como está aqui em amarelo, põe seta, né? Faz o que você quiser, mas chama a atenção do auditor. Embora nesse documento, né, haja menção do pagamento, esse pagamento não ocorreu, foi pagamento de depósito recursal. Foi pagamento no processo, mas não foi um pagamento para o contribuinte, para o reclamante, tá? E comprova com a documentação do processo. Você tem os alvarás de levantamentos que comprovam efetivamente o que você levantou. Ah, mas e se o auditor achar, não, você está sonegando um alvará de levantamento? Sabe o que você faz? Pede para o seu advogado o extrato da conta judicial. Você vai no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal, pede o extrato da conta judicial. Somente seu advogado ou você mesmo, indo diretamente no banco, pode conseguir o extrato da conta judicial em seu nome e pedir todos os comprovantes de resgates. Ele vai fornecer um extrato que vai desde o dia que depositou os valores até o dia que zerou a conta e resolveu todo o processo. E aí todos os comprovantes são os comprovantes de pagamento para INSS, pagamento do imposto de renda, pagamento para perito, pagamento de multa, pagamento de custas, pagamento do advogado, pagamento de honorário de sucumbência. Então lá consta tudo. É um documento que você consegue eliminar qualquer dúvida. Seu auditor, então, às vezes é até melhor você já providenciar esse documento antes de protocolar a documentação, tá? Que assim você já, quando for fazer sua menção e fazer seus grifos, você mostra, olha aqui, foi depositado tanto. Não tem aqui nesse extrato um resgate de 40 mil reais. E aí você consegue fazer um recurso, uma impugnação para a Receita Federal, alegando que não houve recebimento disso, conforme você consegue enxergar no extrato da conta judicial. Isso foram depósitos recursais, apresenta os documentos lá que tem o código de identificação, só que não foi levantado, só foi depositado no processo, né? E aí você consegue eximir desse pagamento. Ah, mas vai demorar. Aí vai demorar, porque a Receita Federal, infelizmente, está demorando para fazer a análise, tá? Não quiser esperar a demora da Receita Federal, você pode entrar judicialmente, né, com uma ação anulatória para anular a notificação do lançamento e aí, se for o caso, receber aquilo que tem para receber, tá? Então são esses os dois caminhos. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Faça o seu comentário, né, sobre o assunto. E aí, mais uma vez, peço para que compartilhe, para que mais pessoas não sofram esse transtorno de enfrentar a Receita Federal por uma coisa que não está correta. E não está correta por erro do auditor, mas baseado num erro do contribuinte, baseado num não discernimento, não conhecimento do assunto, por falta de comunicação do advogado. Então fica aí a dica para você, compartilhe com mais pessoas e até o próximo vídeo.